Bom dia, sexta-feira, final de semana, fantástico, não é? Bom, o que é que temos hoje? Estamos a falar da edição diária da Cor do Dinheiro do dia 19 de julho do ano da graça de 2019. Bom, lamento muito, mas a sessão de hoje vai ser uma sessão muito comprida, porque, de facto, o conjunto de temas a tratar também é muito alargado. Eu começo por pedir desculpa, as maiores e as mais sinceras desculpas por ontem não ter havido think tank como eu tinha prometido. Estava marcado por volta das 17 horas, só que um de nós teve um problema profissional. Como sabe, as pessoas não fazem apenas isto, fazem outras coisas e têm que ganhar a sua vida e têm que sustentar a sua família, e houve um problema de última hora, de força maior, com um dos participantes no think tank, e nós acabámos impossibilitados de realizar o programa ontem. Vamos ver se conseguimos fazê-lo na segunda-feira ou na terça-feira, um especial extra, como dizia o Jorge Marrão, porque as matérias que nós tínhamos na agenda eram bastante interessantes, nomeadamente tentar fazer um balanço da legislatura. Bom, vamos então à agenda de hoje, começando naturalmente e como é habitual, pelo período antes da ordem do dia. E o que é que eu tenho aqui para si? Várias coisas. Olha, em primeiro lugar, não sei se percebeu ontem, mas começou o desmantelamento daqueles contentores onde funcionava a pediatria da oncologia, a oncologia pediátrica do Hospital de São João, no Porto. Duas coisas. Primeiro, eu sei que aquilo estava anunciado desde o ano passado, mas repare, estava anunciado desde o ano passado para este ano. Mas, este ano, o desmantelamento começa em julho, ou seja, na segunda quinzena de julho. 15 dias, mês de agosto, mês de setembro, depois das eleições. Ou seja, as eleições estão à porta. Você já viu como é que funcionamos em Portugal? E repare, eu não estou a apontar o dedo ao governo porque é governo PS. Isto acontece com todas as forças políticas. Um assunto sério como este, até ele acaba condicionado por critérios eleitoralistas. Não me venham com tretas. Critérios eleitoralistas. Porque os fundos para fazer aquilo que nós estamos a fazer agora podiam ter sido arranjados, encontrados, para fazer em 2018, em 2017 ou em 2016. Eu até admito que no início o governo não está distraído com isto. No início, em 2016. Mas depois disso, não esteve. E foi alertado, inclusive, por pessoas envolvidas no processo, para o problema. Ou seja, não me venham com tretas que são de 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Quanto é que se foi recuperar com o aumento de impostos feito por este governo, do ponto de vista de impostos indiretos? Já pensou nisso? Foi mais que compensou aquilo que foi a perda com a baixa do IRS. Perda da receita fiscal. Número 1. Número 2. Vamos pegar em coisas comezinhas. Quanto é que rendeu o adicional ao IMI da inefável Mariana Mortágua, um imposto chamado imposto Mortágua? Mais de 100 milhões de euros, não é? Ora, ninguém se lembrou de tirar daquele dinheiro uns 10 milhões para estas coisas? Está a ver? Não há desculpa possível para estas coisas. Até assuntos sérios como a saúde são condicionados pelas agendas eleitorais. Já agora uma coisa. Convém agora pensar em tudo isto de forma centralizada, de forma coordenada. E esta coordenação tem a ver com o facto de eu já várias vezes, quando falei aqui neste assunto, tive pelo menos 2 médicos do Porto que são espectadores da Cor do Dinheiro e do think tank que já me alertaram pelo seguinte: Camilo, vocês jornalistas estão distraídos. E de facto nós muitas vezes estamos distraídos. Temos muita coisa para tratar, as redações às vezes não têm as pessoas com a experiência certa, mas enfim, temos muita coisa para tratar hoje em dia porque a febre de notícias é uma coisa impressionante. Bom, mas dizia-me, as duas pessoas disseram-me assim. Uma foi uma médica, ao que tudo indica já teve ligações ao IPO do Porto, e outro foi um médico que também já passou por São João, e que me dizia assim: vocês estão todos entretidos com a história dos contentores, da urgência pediátrica, da oncologia pediátrica e não sei quantos. Vocês ainda não se deram conta que do outro lado da avenida, onde está o Hospital de São João, é o IPO do Porto? IPO, como sabe, é Instituto Português de Oncologia, neste caso, a Delegação do Porto.
O que é que eles estavam a querer dizer? Bom, isto tem de ser pensado de forma centralizada, global. A tal capilaridade que falava o nosso querido Mário Centeno na semana passada. O que eu estava a querer dizer é o seguinte, bom, será que faz sentido cada um destes hospitais ter alas oncológicas, seja de pediatria ou outra coisa qualquer? Está ali uma instituição que devia centralizar o tratamento aos cancros, seja ele qual for. Esta foi a observação que 2 médicos me fizeram. Eu não tenho competência, do ponto de vista técnico, para contestar isto. Mas do ponto de vista de gestão, parece-me que faz sentido pelo menos pensar nisto. Ou seja, aquilo que dizia o ministro Mário Centeno na semana passada, há muita capilaridade de hospitais e de instituições que prestam de cuidados de saúde, tem razão. Ou seja, moral da história, está a ver como nós não estamos a pensar o SNS de forma global e racional. Porque todas estas questões já deviam ter sido equacionadas por este governo, pelo governo anterior, e nunca se consegue fazer nada. É sempre remendos sobre remendos. Assim, não vamos longe. Não vamos longe a racionalizar os fundos e não vamos longe porque, como diz o Joaquim Aguiar muitas vezes no Think Tank, a saúde precisa de escala para ser uma coisa eficiente, para se tratar como deve ser os pacientes, os doentes. Vale a pena pensar nisto, nós vamos ter que equacionar estas questões muitas vezes nos próximos anos. Bom, segundo ponto deste período de ordem do dia, já vamos com 6 minutos, António Costa desafiou os magistrados a irem mais aos bolsos dos corruptos. Deixa-me lá ver se eu consigo entender isto. O Primeiro-Ministro acordou agora. Só posso tirar essa conclusão. Acordou agora. Porque esta questão da corrupção e o acompanhamento que a Justiça está a fazer já vem de há tempos, não é? Bom, já agora uma questão. Vamos abstrair deste momento eleitoral que foi o que determinou esta coisa e fazer a seguinte pergunta. Nós aprendemos com os franceses, 1789, e com os americanos, que a melhor coisa que nós temos que fazer é criar uma separação na Constituição entre poder executivo, governo, poder legislativo, Assembleia Popular, neste caso Assembleia da República, e poder judicial, tribunais. Eu não fico feliz a ver o chefe do executivo mandar recados para o poder judicial. Uma coisa é dizer, a justiça deve ser célere, deve ser eficaz. Outra coisa é dizer, vão ao bolso dos corruptos. Primeiro, dá a sensação que o Primeiro-Ministro conhece muito bem quem são os corruptos. Be careful with what you wish for. Tenha cuidado com o que deseja, Sr. Primeiro-Ministro. Sabe porquê? Porque se calhar vai apanhar gente próxima. Primeiro ponto. Segundo, não fico feliz em saber que há alguém do Poder Executivo a mandar estes recados ao Poder Judicial. E eu acho que a classe política devia ter pensado nisto. O PSD e a oposição andam a dormir. Já deviam ter falado nestas coisas. Bom, sondagens. Parece que sai uma hoje, eu não vi em detalhe, que dá um alargamento da vantagem do PS sobre o PSD e o CDS. Pergunta, você está surpreendido? Para mim, zero. Eu não estou nada surpreendido. Repare, depois das europeias, o que aconteceu. O PSD não fez nada, a não ser apresentar o programa eleitoral. O CDS alterou o tom. Não se tem dúvidas que ele funcione, mas eu acho que a doutora Assunção Cristas, e não tem nada de pessoal contra ela, está distraída. Em vez de andar a pôr fotografias no Facebook a perguntar qual é o melhor penteado, devia estar preocupada com outras coisas. O que é preocupante nisto não é o facto do PS e o CDS perderem, é que o eleitorado é soberano. É o facto da esquerda poder estar à beira de uma maioria que lhe permite mexer na Constituição da República Portuguesa. Isto nunca aconteceu nos 45 anos de democracia. É preocupante, porque por alguma razão o legislador colocou um limite de 2/3 para fazer mudanças na Constituição. Ora, se há um quadrante político sozinho que consegue fazer isto, não me cheira que seja uma coisa muito positiva para a democracia portuguesa. Então vamos lá à agenda. No primeiro ponto temos aqui um assunto que está na manchete de todos os jornais com toda a razão, que é o Tribunal de Contas detectou falhas na gestão daqueles dinheiros que foram para Pedrógão. E para você ter uma ideia, sim, por causa dos incêndios, repare, antes de irmos a este assunto, um ponto muito importante do ponto de vista positivo, que é o sucesso dos transplantes em Portugal. Vou-lhe dar aqui uns números, que eu acho que estão no Diário Notícias de hoje, salvo ver é o jornal que referencia isso.
e que diz que dos 130 transplantes de fígado feitos por ano, só se perdem 5 a 6 doentes. Olhe, palmas para a medicina portuguesa. Isto é um sucesso notável. É uma coisa que merece ser enaltecida. É uma coisa que estas pessoas, estes profissionais desta área, merecem um prémio. Isto é salvar vidas. Isto é aquilo que o SNS faz bem e é aquilo que devia ser mais apoiado. Um pormenor muito importante. Não me venham com a demagogia de que agora há menos transplantes do que... É muito simples. Há menos transplantes porque há menos pessoas a morrer, nomeadamente de acidentes. Percebe? Há sempre uma moeda, a segunda face da moeda nestas coisas. Bom, vamos então à história de Pedrógão. Desde o I, que diz que o Tribunal de Contas diz que há critérios imprecisos e por isso não garantem que os apoios vão para as pessoas que precisam e para as coisas que precisam, até o Diário de Notícias e o Público chamam para a manchete a mesma informação, que é dos 7 milhões de euros atribuídos ao fundo de Revita, mais de metade foi afinal aplicado na agricultura. Ou seja, prejuízos agrícolas. Mas o ponto é este, é que foi sem qualquer controle. Bom, diga-me uma coisa. Você há quanto tempo é que houve dúvidas sobre a aplicação dos fundos que foram destinados à catástrofe de Pedrógão? Há quanto tempo é que houve? Há pelo menos 2 anos. Ora, ninguém fez nada. Isto continua a suscitar as dúvidas que nós conhecemos, nomeadamente por parte da atribuição de fundos por parte da autarquia e coisas dessas que estão a ser investigadas pelo Ministério Público. Nós não fazemos nada. Porquê é que nós somos tão lentos a atuar em Portugal nestas coisas? O Primeiro-Ministro há bocado não referi que estava muito preocupado com a corrupção e com outras coisas. Já agora a corrupção e também com falta de controle, não é? Olha, está aqui um bom exemplo. Ele está à espera que seja a Justiça a fazer isto? Não. Isto é missão do Executivo. Isto é missão do Governo. O dinheiro está ali confiado. O dinheiro que os portugueses entregaram e instituições. E, portanto, ele tem de ser aplicado da melhor forma. Olha, valia a pena o Primeiro-Ministro fazer um exame de consciência e começar por aqui. Bom, além de que é uma vergonha, não é? O dinheiro dos portugueses estar a ser aplicado desta maneira sem controle nenhum. Até porque no futuro, se depois viermos pedir ajuda em situações destas, pode ser que haja algum problema. Que alguém dizer assim, porque é que eu vou dar? Vocês não controlam a forma como aplica o dinheiro, não é? Isto é uma pergunta legítima que quem doou pode fazer. Bom, segundo ponto. Mário Centeno está, dizem, à beira de chegar à Direção-Geral do Fundo Monetário Internacional. Tem hipóteses? Tem. Não está sozinho? Não. Devemos cantar de galo já? Não. Como se viu na questão da Comissão Europeia na semana passada, ou há 2 semanas, nada disto é favas contadas. Aparece sempre alguém, há equilíbrios de última hora. Para já, Mário Centeno tem a grande vantagem de ter sido recomendado por Christine Lagarde. Isto é a informação que lhe posso prestar. Mas, em segundo lugar, há aqui uma coisa muito importante, que vale a pena perguntar nisto tudo. É positivo a ida de Centeno para o FMI? É. Não, e não é apenas por não sei o quê, por imagem de Portugal, prestígio, não é nada disso. Mário Centeno fez um bom trabalho na Europa, nomeadamente a avançar na União Monetária. Portanto, isso pesa. Mas há outra razão pelo qual eu acho que Portugal tem um peso muito maior do que a história do prestígio, que é assim. Eu já uma vez lhe disse aqui, quando Mário Centeno foi presidente do Eurogrupo, que não há melhor guarda de uma previsão do que um ex-ladrão, não é? É óbvio que não estou a dizer que Mário Centeno é um ladrão, mas o que é que isto quer dizer? Uma metáfora. Nós somos o país que prevaricou e, portanto, embora Mário Centeno diga que não se devia ter feito, ele sabe perfeitamente que devia ter sido feito, que é, nós tivemos o programa do ajustamento duro e corrigimos as assimetrias, os problemas, os desequilíbrios. Ora, se nós corrigimos, qual é a melhor guarda do euro e do Eurogrupo do que alguém do país que prevaricou? É neste sentido que eu quero dizer. Ou seja, quem melhor guarda para a prisão do que um ex-ladrão, do ex-condenado? Não é ladrão, é ex-condenado. Ora bem, aqui no FMI é a mesma coisa. O FMI é uma instituição que precisa de fiscalizar a aplicação destes programas e outras coisas. E, portanto, quem melhor para aquela instituição do que alguém que prevaricou? Não é ele que prevaricou. O representante do país que prevaricou. Portanto, é óbvio que é positiva a ida de Mário Centeno para o FMI, se confirmar. Bom, vamos lá seguir para Bing, porque aqui há muita coisa ainda na agenda. Eu era para ter comentado isto há 2 dias. 1.100 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio, nomeadamente uma sexta-feira, e ainda mais sabemos que estamos em férias. Eu não estou, mas está muita gente. A FENPROF quer investigar a morte de 3 professores. Eu já lhe disse aqui, vou juntar este ponto ao ponto seguinte, que é vergonhosa a forma como a FENPROF e o Mário Nogueira aproveitam certas desgraças. Isto é um nojo, percebe? Isto é um nojo.
E vou-lhe dizer porquê. Quando a informação apareceu que não sei quantas pessoas morrem em processo de trabalho, isto é inacreditável, percebe? É inacreditável. O Mário Nogueira é um investigador, afinal. Médico, judiciária, Ministério Público, tudo concentrado no Mário Nogueira, o sindicalista. Eu fiquei a pensar, espera aí, mas este tipo, por acaso não foi isso que eu disse, mas não posso dizer aqui, este tipo já foi investigar para saber qual é a origem daquelas mortes? Isso tem a ver com o excesso de trabalho? Bom, primeiro ponto, eu fui ver. Bem, são mais de 100 mil professores, não é? Mais de 180 mil professores. 3 morrem. Já viu qual é a percentagem? Isto é insignificante. As pessoas morreram, temos todos pena. Lamentamos. Mas a morte faz parte da vida. E não tem a ver com o excesso de trabalho. Aliás, acho que é o público que traz hoje a manchete que a professora que morreu nunca se queixou de excesso de trabalho. Nem dizia que estava cansada. Então é assim, dos 3 pessoas que morreram, um morreu à noite depois de ter mandado um e-mail, outro morreu na escola e outro morreu fora do trabalho. Quer dizer, como diz o público, aquela senhora nunca se queixou de estar cansada de excesso de trabalho. Como é que um fulano que tutela um sindicato chega e atira isto para a opinião pública, para o ar? Quer dizer, isto tipo é um irresponsável, que é para dizer o mínimo. O Mário Nogueira é um irresponsável. Isto é uma polícia, percebe? Bom, isto, se provar que houve algo, mas qual é a relação entre, excesso de trabalho, não sei o que, burnout, aquela ave rara chamada Raquel Varela, um dia inventou uma história de burnout nos professores, não sei das quantas, quer dizer, isto é tudo uma estupidez, pá. Burnout, temos todos nós, e estamos cansados quando temos excesso de trabalho, não é exclusivo dos professores, mas já agora, nós podemos dizer que é por excesso de trabalho que as pessoas morrem. Pá, a sério, give me a break. Não posso dizer aquela palavra, depois já tenho que ficar aqui um bocado chateado. Enfim, 1.100 pessoas em direto. Vamos lá então para bingo, se faz favor. Quero ver como é que funciona Portugal. Estamos no estertor desta legislatura. As últimas horas desta legislatura. Sabe quantas votações vai haver? Mais de 180 votações no Parlamento. Sabe que entre estas votações quais são as leis que vão ser votadas? Então eu vou-lhe dizer. Lei de Bases da Saúde. Estatuto do Ministério Público. Pacote laboral e ainda barrigas de aluguer. Diga-me uma coisa, 4 assuntos que são todos de menos importância, não é? São coisas de cá, não tem interesse nenhum. Nem dizem respeito à maior parte dos portugueses, nem dizem respeito a coisas sérias. Veja só a responsabilidade dos deputados, depois querem que a gente tenha respeito por isto, que é, como é que se guarda matérias tão sérias, tão importantes, tão graves, tão estruturais, para o último dia ou para as últimas horas de votações. Como é que isto acontece? E depois esta malta quer que nós, os cidadãos, olhemos para eles e pensar assim, estão a fazer um trabalho do caraças. Não estão. Isto nunca é matéria que devia ter sido discutida a correr como foi, das últimas semanas, só para dizer, depois das eleições, nós mudámos a lei de bases da saúde, comprometemos ao António Arnaud e ao João Semedo, não sei das quantas. Who the hell cares? Who the hell cares? Eu quero uma lei de bases que seja sensata, que me permita termos um sistema nacional de saúde como deve ser, que não esteja apenas nas mãos do Estado, que seja prestado por prestadores privados. Isto é que é importante. Ora, não se fazem discussões a correr em cima do joelho como nas últimas semanas e não se vota estas coisas a correr como nós vamos ver nas próximas horas. Impensável. Bom, seguindo. Já estamos com 19 minutos, vamos acabar com isto rapidamente. O CEO da TAP, António Aldo Neves, foi ontem ao Parlamento dizer: mas vocês estão muito admirados com a distribuição de bónus em ano de prejuízos. Isto já aconteceu no passado, é verdade. Eu lembro de quando aconteceu. Olha, aconteceu em 2008, como ele disse, mas não só. Eu recordo quando o Fernando Pinto chegou à TAP e tinha lá com ele Mike Connolly, Luís Gamamor e outras pessoas da administração que eu conhecia. Nesse ano, 2001, a TAP tinha previsto entregar bónus se diminuísse os prejuízos. O Jornal Independente, acho que foi o Jornal Independente, na altura pôs isto na manchete e acabou com o governo, Jorge Coelho, na altura era o ministro da tutela, acabou a proibir a distribuição daqueles bónus. E o que tramou a TAP nesse ano, sabe o que é que foi? Foi os atentados de 11 de setembro, porque a partir daí o tráfego aéreo caiu violentamente e a TAP acabou por ter um prejuízo verdadeiramente monumental. Eu vou repetir o que disse aqui há meses quando esta questão foi posta. Eu não me preocupa a distribuição de bónus no ano em que se perde dinheiro. Preocupa-me é que
esses bónus estejam indexados a uma atividade de criação, de recuperação da empresa, percebe? Porque ela pode ter prejuízo este ano, 2018, mas pode, e teve, 118, mas pode não ter no próximo ano e pode ter no ano seguinte. Portanto, tudo depende da estratégia que seja feita. E é isto que devia nortear, porque senão nós caímos do populismo, caramba, os bónus são a coisa mais importante para motivar os trabalhadores, como eu disse aqui já uma vez. Acho que aquilo devia ser extensivo a toda a gente, não apenas àqueles 10 ou não sei das quantas que foram, quadros superiores que foram beneficiados. Devia ser extensivo a todos os trabalhadores, porque isso é que motiva as pessoas a dar a volta às empresas. Isso e outras coisas. Bom, eu vou deixar os dois assuntos que tinha para o final, que era cuidado com as obrigações. Eu já alertei aqui às pessoas para terem cuidado com a comissão de obrigações. E na segunda-feira vou-lhes explicar porquê. Já temos maus exemplos, ok? E já agora, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas fez uma coisa que claramente faz. Vir dizer a uma entrevista que não tem recursos. E que as missões que hoje em dia estão cometidas às Forças Armadas portuguesas são missões muito interessantes, muito nobres, podem ficar sem gente para as fazer. E é verdade. As Forças Armadas foram do setor mais esquecido pelos vários governos dos últimos anos. A gente percebe durante o ajustamento, não tínhamos dinheiro para nada. Agora não. E anteriormente também não. Portanto, é bom olhar para as Forças Armadas, não como olhávamos antigamente, mas como uma instituição que mudou o seu objetivo, a sua missão. E isto sim, é aquilo que as Forças Armadas deviam fazer. E, portanto, é preciso dotá-las dos meios para prosseguirem essas missões. Porque, senão, vamos nós fazer a figura que corremos o risco de fazer se de um momento para o outro estamos a meter em missões e depois não temos fundos, nem temos pessoas para estar a concretizá-las. Bom, já cheguei ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer às 1.100 pessoas que estão em direto, voltar a pedir desculpa por aconteceu com o Think Tank ontem. Oportunamente darei conta de quando é que o programa vai para o ar. Quanto a nós, não vou chatear no fim de semana, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre no final, colocar aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve mais lado nenhum. E já agora, viva o Norte! Eu depois explico porquê. Bom, obrigado, com licença, tenha um grande fim de semana, até à segunda às 8 da manhã. Com licença.